Você já imaginou um Superman fora de controle, dominado por uma kryptonita vermelha, sintética que faz sua raiva explodir como uma bomba? E se o maior vilão de todos, Lex Luthor, não fosse apenas um inimigo, mas uma peça-chave em uma batalha de poder, manipulação e traição dentro da Supercorp? A história atual do Superman conta onde o herói mais poderoso do mundo enfrenta problemas sombrios, alianças instáveis e uma ameaça que pode destruir metrópoles de dentro para fora. O Superman está em seu momento mais vulnerável e perigoso já visto. E será que ele vai conseguir controlar a sua raiva e salvar o mundo? Ou então vai se tornar a maior ameaça de todas? Vem comigo que eu vou te contar tudinho dessa saga do Superman. Se você ainda não está acompanhando essa saga do Superman, tem vídeos aqui no canal onde eu conto mais sobre desde o começo, essa história do Superman. Nesse vídeo a gente vai falar mais sobre a edição 23, 24, 25 e a 26, a recém-lançada. No exato momento que o Radiante lança um ataque de energia em direção ao Jimmy Olsen, o Apocalipse, como Time Trooper, para o tempo, e a Lois, como Superwoman, ela acredita que ela pode salvar o Jimmy e a Banshee prateada do ataque, mas isso não iria impedir o Radiante de parar o ataque, mas isso era para poder convencer o Senhor do Tempo ou ela mesma, o que exatamente o Senhor do Tempo queria com ela. Afinal de contas, o Superman já havia rejeitado a oferta dele. O Senhor do Tempo diz que o último som que ouviu quando o Superman matou ele não foi o crânio dele quebrando ou o corpo dele caindo no chão, foi o som dela, da luz, as lágrimas dela, os uivos dela de tristeza, e nesse momento os dois estão ali, olhando para tudo isso, um começo de um futuro sombrio que virá. E se a Lois ajudar o Senhor do Tempo, evitará de ter muito mais lágrimas a ser derramada. E o Senhor do Tempo diz que dará ao Superman um futuro melhor, um futuro de esperança. A Lois não fica convencida com o argumento do Senhor do Tempo, e o Senhor do Tempo diz que ele pode mostrar a ela o futuro, o momento exato da morte dela. Todos gostariam de saber o que acontece no futuro. Ele oferece a ela para que ela pegue a mão dele, que ele irá mostrar tudo, mas ela rejeita a oferta do Senhor do Tempo e acerta um belo de um soco bem na cara dele. Uma ousadia da Superwoman, ela tem ideia do que o Senhor do Tempo poderia fazer com ela. A Lois diz que ela chorou quando o Superman morreu, mas quem não chorou? Aquelas lágrimas não eram só pela morte dele, era por causa que ele morreu fazendo algo que odiava, algo que ele nunca quis fazer, tirar uma vida. Ele, o Senhor do Tempo, forçou o Superman a fazer isso. O Senhor do Tempo tem todo esse poder e controle sobre o tempo, mas ainda assim fica ali, como uma espécie de demônio viajante do tempo, oferecendo sonhos em troca de almas. Mas a Lois, ela percebeu algo. O Senhor do Tempo precisa deles. O Senhor do Tempo compreende o que a Lois diz, mas ao contrário do que o Senhor do Tempo deu para o Superman, um tempo extra para poder salvar ela, a Lois não terá esse tempo extra. E assim, o Senhor do Tempo estala os dedos, fazendo então o tempo voltar ao normal, e a Lois voa rapidamente até o Jimmy e a Banshee para tentar impedir o ataque do Radiante. Mesmo ela sendo rápida, a Lois não conseguiu evitar o ataque do Radiante, causando uma explosão na Lois, Jimmy e a Banshee. Do outro lado, vemos então Superman gritando com fúria enquanto dispara uma rajada óptica de energia pedindo para o Radiante sair da cidade dele. Só que o Superman precisa de controle, ele precisa controlar sua raiva. O Radiante, ele diz ao Superman catalisar essa raiva na pessoa certa, no Apocalipse. E o Superman, ele precisa ver o que realmente é o Apocalipse. Enquanto o Radiante parte para cima do próprio Doomsday, aquele monstro havia tirado a vida de muitas pessoas da raça do Radiante. No fundo, o Senhor do Tempo se questiona se ele havia escolhido o campeão errado. Até que o Superman vê ele, o Senhor do Tempo, e o questiona o que ele estava fazendo ali. Em meio de um ato irracional, o Superman ele acerta uma sequência de socos no Senhor do Tempo. E o Senhor do Tempo parecia gostar daquilo. Sim, ele queria a raiva do Superman. Voltando para a luta do Radiante com o Doomsday, a filha do Lex Luthor, a Lena, vai para lá para poder ajudá-lo. E parece que o Lex havia descoberto uma maneira de acabar com todo esse conflito. Enquanto vemos então o Senhor do Tempo aparentemente disposto a querer lutar com o Superman para conseguir o objetivo próprio dele. E Lex Luthor precisa encontrar um traje. E no meio da cidade, a batalha fica mais intensa, com várias variantes enfrentando o exército do Radiante. A luta do Radiante e dos Doomsday, Superman enfrentando o Senhor do Tempo e a Lois se levantando.
A Lois tenta se levantar e procurar o Jimmy. Na cena seguinte, está o Superman atacando o Senhor do Tempo e o Doomsday agarrando a cabeça do Radiante. A Lois continua a procurar o Jimmy, enquanto o Superman cada vez mais ficando com mais raiva. E a Lois consegue salvar algumas pessoas que estavam em perigo. No momento que o Lex aparece com uma arma gigante, dizendo que eles precisam mandar o Apocalipse e o Radiante com seu exército para longe dos civis. E eles vão dar um tempo para o Superman sair dessa luta, antes que eles ataquem. Enquanto o Superman está lutando com o Senhor do Tempo, a Lois vai de alta velocidade até o Superman, agarrando ele e levando ele para longe. O Radiante tenta matar o Doomsday, mas parece que não está dando certo, enquanto ele vê o Superman e a Lois ir para longe da cidade. Numa imagem bem imponente, o Senhor do Tempo diz que a Superwoman tem que se lembrar que o tempo está a favor dele, no momento que a Mercy manda o Lex disparar a arma. E numa estratégia muito boa, o Lex ele dispara a arma, só que não era para poder atacar, mas sim para poder guardar o Doomsday, o Radiante e seu exército e as naves dele numa espécie de garrafa. O Lex Luthor literalmente colocou todo mundo nessa garrafa, que é justamente parecido com o que o Brainiac faz, a mesma tecnologia. O Superman e a Superwoman aparecem totalmente acabados e o Radiante e o exército dele estavam presos na própria garrafa. O tempo lá passa bastante devagar e a Mercy faz um questionamento interessante sobre o Doomsday, e se o Doomsday morrer com o tempo passando devagar, que tipo de poder ele vai renascer? O Superman ele pergunta se essa era a única opção, se isso realmente vai valer a pena o risco, mas essa discussão parece inútil agora. O Jimmy precisa de ajuda. O Jimmy Olsen está no hospital internado. Os médicos disseram que ele vai se recuperar, mas as mãos dele vai precisar de mais tempo ainda. A Lois não conseguiu ver o Jimmy, talvez não por ter conseguido salvar o Jimmy a tempo. A Lois estava tratando seus poderes como se fosse uma brincadeira. Talvez ela precisasse treinar mais com o Superman e levar toda a situação envolvendo os poderes dela mais a sério. E num grito da Banshee, ela culpa a Superwoman pelo Jimmy estar no hospital. E o Jimmy é o homem que ela amava. E tudo que está acontecendo é por causa dela, por uma simples foto. A Supercorp está protegendo a identidade da Superwoman, mas a Banshee não se importa com isso. Nesse momento, a Banshee ela se declara como uma primeira arqui-inimiga da Superwoman. Mas será que isso realmente é apenas um prenúncio do que o Senhor do Tempo estava falando? Talvez não fosse sobre o Doomsday, mas sobre as escolhas que eles estavam fazendo para esse futuro sombrio. E esse futuro sombrio, a Lois está com medo, e no espaço, numa nave grande, um diagnóstico feito no General Zod, dizendo que os poderes dele se foi completamente. Já fazia algum tempo que o Zod não tinha um contato com o Sol Amarelo. O Dr. Alien pergunta se não seria melhor colocar ele perto de um Sol para poder recarregar as suas energias, mas esse segredo ninguém pode saber. E para poder guardar esse segredo, o Zod agarra a cabeça desse Alien e estoura ela completamente. Ele era o único a saber desse segredo. E no fim dos tempos, o lugar do começo onde essa história começou, está o Senhor do Tempo, o Doomsday, perto de um sol. O Senhor do Tempo chama o Superman, dizendo que o Superman do passado havia recusado a sua oferta do Senhor do Tempo. E parecia que era algo previsto. O tempo pode ser mudado, pois nesse local o tempo não está destacado em uma pedra. As coisas podem piorar ainda mais quando Darkseid vir. E o Superman vir pedindo então a ajuda dele do Senhor do Tempo. E nesse momento que alguém parece atacando o Senhor do Tempo por trás. O anúncio de que o Senhor do Tempo estava trabalhando com a pessoa errada. E agora tudo o que o Senhor do Tempo queria morrer, ele irá ter agora. E eis que vemos então 3 variantes aparentemente do Superman, onde o inimigo do seu inimigo vai causar um grande problema para o Senhor do Tempo, com o objetivo de tirar tudo da mente do Senhor do Tempo sobre o Superman que o Senhor do Tempo sabe. A edição 24 começa com a Lois se arrumando para poder encontrar o Superman, e ambos refletem sobre como não se atrasar em seus compromissos, já que a Lois agora tem superpoder, supervelocidade. E a Mercy tinha mandado uma mensagem essa manhã para o Superman dizendo que era urgente. Talvez o problema com o Doomsday, exército de aliens? Não, era apenas o Lex Luthor e Mercy trocando uns beijos enquanto os dois estavam ali no fundo, esbabacados com a situação. Claro que o assunto não era o relacionamento dos dois, mas sim da Supercorp. Superman se mostra preocupado como resolver esse problema do engarrafamento
enquanto do Doomsday e o Radiante. Mas o Luthor garante que as chances deles escaparem são pequenas, pois estão congelados no tempo. Luthor vem relembrando lentamente as suas memórias depois que ele ajudou o Senhor Incrível em uma anomalia. O Superman questiona se o Luthor, as ideias dele, são tortura ou então detenção. Mas relaxa, o Superman pode confiar plenamente no Luthor. Apesar da empresa ser do Superman, a Lena quer mostrar ao Superman que eles estão trabalhando. E graças então às lutas do Superman, a missão dele de proteger o Metrópolis e o mundo, a Supercorp criou um objeto especial, uma espécie de máquina para poder apoiar o Superman nas suas batalhas. A divisão de pesquisa desenvolveu e aprendeu com o Superman. Esses drones inteligentes termoesqueletos podem fortalecer o ataque caso necessário, ao invés de ficar só na defesa. A ideia da Supercorp é usar essas máquinas, tecnologias para poder vender e ajudar a causa. As famílias que ajudam essa corporação contam com esse investimento, mas antes do Superman responder, alguém liga para ele. Era o Senhor Incrível, chamando uma pequena frota de extraterrestres, invadiu as ruínas de Markovia e estavam montando um acampamento por lá. A Liga até conseguiu uma autorização da própria ONU, mas eles estão com pouca gente de peso lá. Eles precisam do Superman, mas a Lois ouve o chamado e ela então se oferece a ir. A Lois diz ao Superman ficar para poder resolver os problemas da própria Supercorp e ela precisa de mais tempo de experiência em lutas. A Lois então parte e o Superman fica ali para poder saber de todas as coisas, as ideias da própria Mercy. A Superwoman se junta à Liga da Justiça com membros como a Vision, Besouro Azul, do Ted Kord, o James Wiles e o Senhor Incrível, o Rastejante e a Moça Gavião. Várias naves haviam rompido as defesas da Terra e pousaram em Markovia. O país todo ainda estava se recuperando da devastação que aconteceu no evento Leviatã e Guerra das Sombras. Mas que tipo de aliens estariam invadindo uma cidade que ainda está em recuperação? Entramos em uma batalha com monstros chamados de Condios, os monstros que querem dominar essa terra. A Moça Gavião odeia esses monstros, os Besouros Azuis vão cuidar dos civis, enquanto a Moça Gavião e a Vision vão cuidar dos Condios. A Vision começa a lutar como se fosse um animal selvagem, a Superwoman fica sem saber o que fazer, mas a Senhora Incrível suspeita que existe alguém maior por trás desse ataque. Normalmente esses Condios têm uma espécie de comandante em campo, mas nessa situação não há ninguém ali. A Superwoman e Rastejante vão investigar para ver se existe alguém por trás. Essa nova tecnologia da Supercorp pode ser usada para poder manter as pessoas em êxtase enquanto elas são levadas para o hospital, caso necessário. Essa tecnologia lembra muito a tecnologia da Zona Fantasma, mas não era. Na verdade, tem influência dos Kandorianos que criaram. Essa tecnologia pode ser usada para o próprio bem, diz Lex Luthor. Talvez se fosse o Luthor de antigamente, ele usaria para o seu próprio bel prazer, mas não é o caso no momento. Essa mesma tecnologia, ela foi usada para poder machucar o Superman e Absolute Power, quando a Amanda Waller tinha roubado os poderes do Superman e a Mercy tinha conseguido usar a Supercorp para poder levar ele e os amigos de Superman à Fortaleza da Solidão. Seria melhor usar essa tecnologia e recursos para poder ajudar outras pessoas, ao invés de só pensar em si mesmo ou em si próprio. Mas o Superman não quer lucrar com isso, e o Lex parece que não tem nenhuma objeção enquanto a isso. Mas o que parecia surpresa, aparece a polícia na base da Supercorp. Luthor está preso. Dessa vez, o Luthor não havia feito nada de errado. Os advogados da Supercorp até podiam manipular a opinião pública, a imprensa também, de que Luthor tinha suas memórias apagadas. Mas agora que sua memória está voltando, o Luthor está virando um perigo para a sociedade. A Superwoman e o Rastejante estão investigando algo em meio da chuva. O Rastejante fica fazendo comentários sarcásticos sobre se preocupar com o inimigo. A Superwoman fica muito mais séria e também reflexiva. Menciona que recentemente um amigo, o Jimmy, se machucou por culpa dela e começou a levar os poderes mais a sério, percebendo que não é apenas diversão. Enquanto isso, eles continuam explorando o local em ruínas e a Superwoman percebe algo e chama o Rastejante. Um grupo de Kundianos está diante de uma grande arma tecnológica. Eles comentam que ela prometeu que essas armas os tornariam imparáveis e decidem testá-las. A Superwoman observa a arma em si e nota que, apesar do seu próprio tamanho, ela parece inútil, sem um mecanismo de ativação. Ela diz que precisam entrar em contato com o Senhor Incrível antes de poder agir. O Rastejante se joga que
nem louco no ataque, e a Superwoman, preocupada com a impulsividade do rastejante, voa atrás dele. Um dos Kundianos ordena que usem o canhão para poder matar o rastejante. O rastejante se aproxima com alta velocidade, pedindo que falem mais enquanto ela ataca os Kundiantes. E durante a luta, ela causa grande destruição, inclusive uma explosão enorme. E um dos Kundios reconhece o poder da Superwoman e compara com a de Nova Kandor, uma cidade kryptoniana. A Superwoman comenta com sarcasmo como dar socos em vilões pode alegrar a vida, o dia dela. A Mulher Gavião revela que os Kundios estavam ali não para tomar o controle, mas para testar armas novas. O rastejante chama a Superwoman para ver algo preocupante. A Superwoman, ao ver o que está acontecendo, reage surpresa, não acreditando. A Lena Luthor está chocada e revoltada com a prisão do seu pai, dizendo que ele estava tentando ter uma vida melhor. Ela questiona como a polícia soube que ele estava recuperando a sua memória. Superman revela que foi ele quem avisou as autoridades, pois conhece o pai dela e sabe do que ele é capaz. A Lena reage com raiva, acusando o Superman de vigiar a pessoa errada, dizendo que a Mercy é quem estava mentindo. Outra voz no fundo diz: a Lena está certa. Era então a Superwoman que entra em cena carregando uma arma imensa que está pingando um líquido e diz: temos um problema. Em seguida, vemos então a Mercy em um ambiente escuro e tecnológico, provavelmente realizando algum trabalho secreto. Superman e Lois e Lena confrontam a Mercy, exigindo explicações sobre a arma perigosa encontrada com os Kundios. A Mercy tenta então se defender, dizendo que o laboratório é privado e que não sabia que a arma já estava sendo testada em campo. O Superman acusa diretamente ela, dizendo que ela vendeu isso para os Kundios. Mercy nega a intenção da comercialização da arma, mas o Superman a interrompe, dizendo que a Supercorp é dele e que ela está demitida. A Mercy tenta manter a calma, mesmo com a tensão crescente, e diz: Superman, Lois e Lena, me desculpem por isso, mas, e no ato de surpresa, a Mercy revela um grande segredo e se volta contra o Superman e a Superwoman. Ela afirma com firmeza, dizendo que eles não podem demitir ela. A Mercy ativa uma energia poderosa, revelando que implantou um coração e o HD de métalo nela mesma, recuperados após Brainiac desmontá-lo. Ela reconhece que isso afeta emocionalmente o Superman, mas provoca para você, a Superwoman, isso tudo é novidade, né? Em um tom ameaçador, ela sugere que Superman e Lois viverão algo novo juntos, perguntando ironicamente: será que a gente chama isso de conexão kryptoniana? A Lena Luthor confronta a Mercy perguntando o que está fazendo. A Mercy responde: estou seguindo o plano, Lena. Ela revela que o verdadeiro plano da Supercorp, idealizado por Lex Luthor, era controlar o Superman, transformando ele no que o Lex queria que ele fosse e usá-lo para poder expandir o seu império. A Lena reage indignada, dizendo que esse era o plano antigo do seu pai. Ele não é mais assim, e a Mercy rebate com firmeza: seu pai está certo, o mundo precisa do Superman. Ela também afirma que o mundo precisa de um Lex Luthor e que o Lex atual, o preso, não conseguiu completar o trabalho. E a Mercy pressiona o botão e gases saem. Talvez seria uma ativação de uma arma ou então liberação de algo perigoso? Não, era simplesmente um Lex Luthor virando uma espécie de Superman com uma roupa clássica preta que absorve mais energia solar, enquanto vemos então a edição terminar e o Superman e a Superwoman sendo afetados pelos raios verdes da Mercy. A edição 25 começa com um anúncio de vendas. O Superman aparece em uma animação estilo propaganda e diz: e aí pessoal, tô aqui para poder falar dos benefícios da Supercorp e como vamos melhorar a Metrópolis. Ele apresenta o seu grande amigo, o Superman, o Lex Luthor, e ele diz: trabalhamos juntos e eu e o Superman podemos levar o que aprendemos em Metrópolis para o mundo inteiro. Pode confiar em mim, eu sou. Mas nesse momento a sua fala ela é interrompida por alguém dando um pause na transmissão. Há um tempo atrás era o Lex Luthor que havia pausado a transmissão. Claramente ele odeia essa propaganda, mas um grupo de testes adorou essa ideia. Talvez isso deixará o Luthor mais humano. Ele meio que aceita a sugestão de usar essa propaganda e tudo estava sendo planejado pelo Luthor. Superman irá descobrir o que o Luthor está fazendo para poder esconder a identidade do Superman. E o Superman, assim que escutar o barulho do relógio, vai até o Luthor derrotar ele e prender ele em Striker. E é nesse momento que a fase 1 termina e a 2 começa. E no momento que ele ativar a Supercorp e estiver na prisão, Superman vai ser obrigado a trabalhar com o Luthor e juntos eles vão derrotar
velhos inimigos. E nisso o Superman vai confiar no próprio Luthor e ele verá que o único jeito é trabalhar com o Luthor e não contra ele. E é desse jeito que ele vence. E no momento que o projeto XL é mencionado pela Mercy como o plano B, mas parece que ele é perigoso e instável demais para algo tão prudente. Mas o Luthor está tão confiante no plano A que descarta o plano B. E voltando para o presente, o XL nunca deveria ser ativado no princípio. A Mercy comenta com o Superman se ele consegue sentir o poder. A Lena não acredita que esse é o pai dela, mas a Mercy revela que esse poderia ser o pai dela. Luthor chamou ele de XL. Luthor havia rejeitado o XL antes de se tornar a sua maior arma. Só que conforme o tempo passou, a Mercy colocou tudo o que eles aprenderam na Supercorp, os estudos sobre o Superman, o Apocalipse, o Parasita e até a Lena nesse XL. E ele vai além de acessar apenas memórias do Luthor. Ele pode ser o Lex Luthor que eles precisam. Num visual lindo, o XL sai da sua máquina e ele será a salvação de Metrópolis, mas era algo inesperado, essa ativação do XL. Mas acontecimentos forçaram a acordar ele. O XL, vou chamar ele assim, né, porque a gente tem dois Lex Luthor nessa história, e vai ficar mais fácil para poder diferenciar. Ele se lembra do ódio que sente pelo Superman e lembra do amor que o Superman roubou de Metrópolis pelo Luthor. O Luthor meio que não dá muito a mínima para sua filha Helena e empurra sua filha pro lado. O XL põe a sua atenção para o Superman e a Superwoman caídos ali, mas com as memórias não atualizadas, ele não entende por que a Lois Lane está com o uniforme de super-heroína e Mercy diz que os dois traíram ele e o Luthor e Mercy nunca poderiam confiar neles e que agora o Lex Luthor, o XL, com o novo corpo, quer punir eles. E a Lena está tentando entender por que a Mercy está fazendo tudo isso. Dias antes, o Luthor e Mercy estão juntos ouvindo uma música e parecem felizes, mas a memória do Luthor parecia ainda estar se recuperando. Mas ele lembrava da Mercy, que era a pessoa importante para ele. O Lex comenta que lembra de quase tudo do tempo antes do Brainiac. Só que isso não muda nada do que ele vem pensando. O Luthor não sentia mais aquela raiva, ele sentia paz. A Mercy fica indignada, pois tudo que eles construíram foram apenas por nada. O Luthor sugere que eles não precisam mais disso. Eles poderiam ir embora e deixar Metrópolis, esquecer o Superman. Fugir não é algo que ela e nem o Luthor faria, mas o Luthor que ela conhecia, aquele cara cruel, não existe mais. Ele se foi. A Mercy apenas estava seguindo ordens. O XL agarra o Superman pelo pescoço e ele está pronto para poder mostrar o que a inteligência dele é capaz de matar o Superman. E a Superwoman vai virar apenas um bônus como consequência. E o Luthor joga o Superman em cima da Lois com força, surpreendendo até a filha dele. Na penitenciária de Stryker, Luthor bonzinho, digamos assim, né, que estava lá em paz, estava sendo levado para a prisão. Luthor diz que ao delegado para eles voltarem para a Supercorp. A mensagem diz que a Mercy é perigosa. O delegado não acredita. Dessa vez, a Stryker fez uma cela especialmente para o Luthor, mas o Luthor tenta avisar enquanto uma explosão acontece com um aviso vindo em seguida. Eis que aparece então a Marilyn em seu cavalo iluminado, pronto para poder trazer justiça em nome de Metrópolis. Luthor tem uma coleção de problemas que ele causou, mas agora ele quer a própria ajuda da Marilyn para proteger a cidade. Resumindo, o Luthor quer uma carona rápida até a Supercorp. E voltando na Supercorp, o Superman aparece recebendo um belo de um socão do XL, e esse corpo do XL, com poderes infundidos, estão sendo bem extraordinários. O Superman diz que o XL pode ser forte, mas é a Kryptonita que está dando vantagem. O Superman voa em alta velocidade, carregando a Superwoman, tirando ela dali, e a Kryptonita vai passar. Mas até lá tem um problema maior. E surpreendentemente, o Luthor também havia trabalhado num corpo que podia voar, mas o Superman, sem entender todo o meado da história por causa da dor, apenas acredita que esse é o Luthor. Enquanto o Luthor diz a sua frase de efeito, alguém por trás dele diz que a briga não é com eles, e é com o Luthor do bem. O Luthor então, que estava em paz, ele havia chegado bem rápido com a Marilyn. O falso Luthor, o
O XL diz que o verdadeiro Luthor perdeu a cabeça e até mudou o visual. O verdadeiro Luthor pede para o XL recuar e que ele irá prender ele de volta onde estava. O XL atualiza o verdadeiro Luthor de quem havia libertado ele. E o Luthor verdadeiro ativa a sua armadura e voa em direção ao Luthor falso. Os dois vão então ao encontro em meio do ar. A Marilyn salva algumas pessoas ali das ruas. O Superman quer ajudar o Luthor, mas a Lois diz que essa briga é o do próprio Luthor. Eles devem se resolver sozinhos. E o Luthor verdadeiro ataca com seus raios da armadura. A Superman e a Superwoman salvam algumas pessoas também. A destruição que os dois estão causando é grande, enquanto o Luthor fake, o XL, começa a sentir uma dor bem forte. Era algo bizarro. O Luthor fake estava se sentindo ótimo. Ele se contorce, não entendendo nada e alguma coisa estava então dando errado. O Luthor verdadeiro só confirma o que foi dito antes. Não era para poder libertar o XL. Esse Luthor falso foi feito com a mesma tecnologia que o Luthor verdadeiro usou para poder criar o bizarro. E assim como ele era defeituoso e instável. E é por isso que o Luthor fake estava se contorcendo. O Luthor verdadeiro até tenta ajudar o falso, dizendo que ele pode consertar. Mas claro que o falso rejeita. Ele pega o Luthor verdadeiro pelo pescoço e joga ele em um prédio. E agora o Luthor falso começa a dizer que por anos Metrópolis rejeitou ele. E eles preferiram abraçar o Superman. E se o Luthor não pode ter a Metrópolis, então ninguém vai ter ela. Pelas palavras dele, o mundo saberá que ele é o verdadeiro Lex Luthor. Mas sorte de Metrópolis e de todos é que o Superman e a Superwoman aparecem voando, prontos para poder dar um belo de um soco e derrotar mais uma vez o Luthor, que não é algo impossível para poder ter na galeria de feitos deles de vitória. A Superwoman acerta um belo de um soco no Luthor, enquanto a Marilyn ajuda o Luthor verdadeiro a se levantar e o Superman usa o seu sopro congelante para poder congelar o Luthor fake. A Marilyn não pode mais ajudar o Luthor verdadeiro. Ela cobrará o acordo que o Luthor fez com ela. Enquanto isso, o Luthor falso ignora o gelo do Superman, quebrando ele completamente. A inteligência do Luthor sempre foi algo de vantagem em comparação à sua força. E no impacto forte, o fake Luthor dá uma bela de uma cabeçada no Superman. E cara, doeu até em mim aqui. O Superman começa a sangrar pelo nariz e pelas suas veias no pescoço e suas falas também. Ele começa a ficar com raiva, com fúria. Os níveis vermelhos do Superman estão aumentando. A Mercy acalma a Lena, onde tudo está planejado. Ela diz que o mundo precisa do Lex Luthor. A Superwoman pede para o Superman manter a calma. O Superman tenta se manter calmo e o falso Lex agarra Lois pelo cabelo, puxando ela. Esse Lex se sente satisfeito com os poderes em poder espancar o Superman com as próprias mãos dele. E o Luthor tenta até agarrar a Superwoman, a Lois. Ele literalmente queria que ela fosse a mulher dele. A Lois empurra ele para trás, dizendo que ele nunca foi desse jeito. E o Luthor diz que ela nunca conheceu ele de verdade. Depois que ele matar o Superman e ela, ele irá matar a família da Lois. E claro que ameaçou o filho da Lois, onde ela fica extremamente irritada. E lançando uma rajada de energia enorme, bem no estilo Dragon Ball, causando um belo de um dano aparentemente no Luthor. Essa rajada de energia dava para ser vista de fora da Terra. Esse é um dos incríveis feitos de visão de calor da Lois Lane. A Lane comenta com a Mercy que esse Lex fake está começando a falhar e que ela irá encontrar o verdadeiro pai dela. A Mercy ainda está presa ao antigo Lex. No momento que vemos a Lois cair do céu após disparar aquela rajada de energia forte, o Superman pega ela no ar e parece que ele está conseguindo lidar bem com essa infecção da raiva. Mas o que parecia estar acabado apenas se levantou como um zumbi estilo Necron. O Lex Luthor falso começa a andar e o Luthor fake ainda estava odiando o Superman. Ele ainda vai continuar a provar que o mundo precisa de um Lex Luthor. E o nosso Lex Luthor, o verdadeiro, tenta convencer o Luthor falso de que ele quer ajudá-lo. E o Luthor fake faz um discurso que o Luthor verdadeiro nunca era para poder ajudar o Superman. Ele nunca deveria trair as pessoas que estão ajudando o Luthor fake. Todos devem ao Luthor, a cidade, o mundo. Ele diz que o Luthor verdadeiro, que ele não é o verdadeiro. Olha só, uma cópia dizendo que ele é o verdadeiro. E num ato de misericórdia, o Luthor verdadeiro, o da paz, amor ali, atira bem na cara do Luthor falso numa cena muito impactante. E não só por tudo que estamos acompanhando aqui, mas pelo Superman, pra Lena e pra Mercy, que aparentemente acha que o verdadeiro Luthor voltou. O Superman voa em direção ao Luthor, dizendo o que ele tinha feito.
Luthor diz que ele fez a coisa certa, finalizar as coisas, algo que o Superman não faz. A moral do Superman em não matar é o que faz o problema continuar. E o Luthor responde: o X-El teria matado o verdadeiro Lex, a filha dele, Superman, a Lois e cada pessoa em Metrópolis. O X-El estava quebrado. Superman pede para a Superwoman verificar a Supercorp e a Mercy, enquanto ele vai levar o Luthor a Stryker, até que algo acontece. E finalizamos essa edição 25 com a Lois ajoelhada dizendo que ela não pode mais ajudar, seus poderes se foram. E cara, essa história está incrível. A edição 26 começa com o Superman sendo afetado pela kryptonita vermelha sintética, criada pela farmácia e enxerto. Essa substância ainda está em seu corpo e é alimentado pelas suas emoções negativas, fazendo então a sua raiva crescer e influenciar o seu comportamento. Enquanto ele era invulnerável, o efeito estava contido, mas quando a Amanda Waller roubou seus poderes, a substância saiu do controle, e mesmo com seus poderes restaurados, o risco permanece, e até que encontre uma forma de eliminar a kryptonita vermelha do sistema dele, será necessário muito cuidado de que ele não perca o controle. Na penitenciária de Stryker, o Superman destrói a parede atrás do Luthor totalmente fora de controle. Superman chega dizendo que o que o Luthor havia feito. Mais cedo, naquele dia, começou a se mostrar. O Luthor diz a si mesmo que ele não deveria estar ali na penitenciária. A Lena conversa com o Luthor em uma conversa tensa. A Lena pergunta por que o Luthor não queria vê-la. A resposta é que ele não quer sua filha na prisão, pois Stryker, o presídio, é um lugar perigoso, cheio de pessoas ruins. A Lena questiona se ele também é uma pessoa ruim também. Ele tenta se explicar, dizendo que não sabia dos planos da Mercy e afirma que nunca machucaria a Lena, sua filha. A filha do Lex confronta o Luthor com raiva e também mágoa. Ela acusa ele de ter exposto ao Brainiac quando era bebê e depois abandonado ela numa ilha com sua mãe hostil, ignorando também a sua existência. Ela afirma que tudo sempre gira em torno dele, mesmo quando ela tentou priorizar a felicidade dele em vez dela. E por fim, ela recusa a continuar a conversa, encerrando a visita e dizendo que ele teve tempo demais. Na torre de vigilância da Liga da Justiça Ilimitada, a Superwoman descobre que seus poderes desapareceram. As células de energia em seu corpo foram completamente drenados e não estão se recarregando com a luz solar amarela. Como a origem dos seus poderes ainda é desconhecida, não se sabe se eles voltaram ao seu dono ou se sumiram permanentemente. Apesar da sugestão de fazer mais testes no laboratório do projeto Átomo, ela recusa e prefere voltar a Metrópolis como uma pessoa comum. A Lois Lane decide voltar ao trabalho no planeta diário, dizendo que está bem e que não precisa mais ser a Superwoman. Ela explica que já estava pensando em desistir da vida de ser super-heroína após o que aconteceu com o Jimmy, e que sempre amou a sua vida como jornalista, com ou sem poderes. Mesmo tendo perdido a capacidade de salvar a cidade com superpoderes, ela acredita que ela ainda pode fazer isso, a diferença com seu trabalho e suas palavras. E durante o interlúdio, uma batalha intensa acontece. Os Skrulls conseguem romper o casco da nave, causando pânico. Um dos aliados do Zod pede ajuda, exigindo que ele os defenda, e os Skrulls estão usando uma arma inédita e poderosa. E no final, declaram com arrogância que a nave agora pertence a eles. A Lena confronta a Mercy na Supercorp e, chocada por ela não estar presa junto com o pai, ela diz que Lex assumiu a culpa e disse à polícia que trabalhava com o Superman para poder salvar a cidade e que ela mesma não cometeu nenhum crime. A Lena acusa de estar sendo protegido pelo Lex, assim como ela mesma já protegeu antes. Ela responde dizendo que amar alguém muitas vezes leva a querer controlá-lo, insinuando que Lex estava apenas retribuindo a sua lealdade. Ela ainda tenta convencer a Lena a se tornar a sua assistente pessoal, elogiando então ela, a sua inteligência e comparando ela ao antigo papel que ela mesma teve com Lex. Helena, indignada, recusa, dizendo então que confiou nela e que todos confiaram, mas agora ela se sente traída. A Lena rejeita firmemente a proposta da Mercy, dizendo que nunca mais ao sair, e Lena diz, ironicamente, uma boa sorte com o Superman, e ainda pede que a Lena pense na oferta. O Superman questiona a Mercy sobre o motivo da Lena trabalhar com alguém que traiu ela. A Mercy responde com confiança que a Lena é inteligente e sabe que seu verdadeiro lugar é na Supercorp, onde pode causar o maior impacto positivo. Ela afirma que o Superman também acabará percebendo isso. O Superman informa a Mercy que seu acesso à torre de vigilância
ciência está bloqueado e que a Supercorp está acabada, com o Sr. Terrific portando toda a tecnologia ligada à Liga da Justiça. A Mercy tenta convencê-lo do contrário, dizendo que conflitos são normais e que o trabalho conjunto deles já fez muito bem. Ela alega que só o Lex Luthor poderia encerrar a Supercorp e duvida que ele concorde com Superman. Superman responde que não tem mais nenhum vínculo com o Lex e encerra a conversa. E logo depois, um alerta informa que uma supermoto foi roubada, algo considerado impossível devido à segurança extrema da empresa, e a culpada era Lena, que tinha roubado. O Superman ele conclui que a atitude da Lena foi uma resposta clara para Mercy, sinalizando que ela também rompeu com a Supercorp. A Lena sai em alta velocidade voando sobre as nuvens enquanto lágrimas de seus olhos saem e seu destino é Midvale, a casa da Supergirl. E durante um interlúdio inusitado, intitulado De Fim dos Tempos, um cara com poder de relâmpago e um outro cara e uma mulher, aparentemente com um poder cósmico e com o símbolo de ômega no peito, estão interrogando e torturando mentalmente o Senhor do Tempo. Por informações, apesar de ser um aviso para não matá-lo, o cara está soltando relâmpagos e quer levá-lo ao limite. O grupo quer descobrir o porquê o Senhor do Tempo tentou trabalhar com o Superman deste universo, e que é descrito como muito diferente do Superman do mundo deles. A garota está tentando ler sua mente, aproveitando que suas defesas mentais estão enfraquecidas, e quer extrair mais respostas. Darkseid enxerga qualquer pessoa com compaixão como uma ameaça. A conversa entre o Luthor e Superman é rápida e fala sobre clones perigosos com poderes, e um dos clones, o XL, que foi morto, foi criado como arma, mas nunca usado por ser perigoso. Ele foi morto para poder salvar Metrópolis, e Lois entendeu esse sacrifício. Por fim, Lex pergunta ao Superman como a Lois está após seus acontecimentos envolvendo a perda de seus poderes. Pelo que parece, a conversa do Luthor com o Superman está sendo vigiada, mas para qualquer pessoa comum, pensaria ser uma conversa comum. Luthor convida o Superman para trabalhar em equipe novamente, mas o Superman informa ao Luthor que irá para a prisão, e essa será a última conversa deles. O Luthor tenta convencer o Superman, dizendo que pode devolver os poderes da Lois, mas o Superman não confia nele. A menção da Lois é usada para poder tentar persuadir o Superman. Lois e Luthor refletem sobre alguém que esteve perto da grandeza e do poder, especialmente uma Lois que poderia voar ao lado do Superman e fazer a diferença no mundo, uma vez de apenas relatar os fatos. Ela considera o impacto de perder essa vida, onde pode ser sobre uma pessoa e um casamento. E por fim, Luthor faz uma oferta de ajuda junto com a preocupação de que ela possa começar a guardar ressentimentos. O Superman rejeita conselhos e a oferta do Luthor e fica com raiva, mas o Luthor só queria ajudar, e de repente um alerta de perigo vermelho é acionado. Algo ativou a Kryptonita vermelha, mas de algum jeito diferente. A tensão entre o Superman e Luthor aumenta e alguém lamenta, uma pena que o Superman não queria trabalhar com essa pessoa. Essa situação toda poderia ser evitado. Os níveis de raiva do Superman aumentam e aumentam cada vez mais. Luthor, assustado sem entender o porquê disso, e o Superman pede para o Luthor correr. Robôs tentam conter o Superman até que reforços chegam, mas tudo parece inútil. Superman passa destruindo tudo. Lex aciona um botão e entra em um outro compartimento. Luthor imagina quem começou a fazer isso daí tudo. E Luthor chega numa cela onde tinha dois indivíduos. O nome deles é Farmacêutica e Enxerto. O K vermelho dele causa outra informação do Superman, é uma bomba relógio. O Luthor diz que eles agora vão ajudar a encontrar uma cura para salvar o Superman. Eles ficam felizes em ver o Lex novamente. Eles até aceitam em ajudar o Lex, mas o que eles iriam ganhar com isso? Depois que os três salvar o Superman, Luthor promete que eles irão lutar até a morte. Voltamos com o Superman lutando contra os robôs, e o Superman diz para si mesmo que ele pode se controlar. Ele olha então para um cartão e diz que precisa da ajuda do Striker. O envenenamento da Kryptonita vermelha está drenando seus poderes, e ele sente que pode explodir a qualquer momento. Os raios de luz aparecem e uma voz diz: Metrópolis me chama para você de novo. E a edição termina com a Marilyn dizendo que a Metrópolis deve ser salva do Superman. A próxima edição se chama Superman é a ameaça mais perigosa de Metrópolis. Essa história do Superman está sendo bem
intensa, que traz um clima mais apocalíptico, com personagens poderosos, como o Senhor do Tempo, o Radiante e o próprio Lex Luthor, né, em versões conflitantes. O verdadeiro e um clone descontrolado. O ponto focal é a luta interna do Superman contra a sua raiva causada pela Kryptonita vermelha sintética, enquanto então tenta proteger Metrópolis e lidar com ameaças que envolvem manipulação temporal e também tecnologia. A Lois Lane, agora como uma super-woman, ganha mais destaque também, enfrentando também seus próprios conflitos e limitações. Nessas duas últimas edições, a tensão entre alianças, traições e o papel da Supercorp com essa tecnologia avançada é algo também que ganhou mais destaque, tendo também uma mistura de ficção científica com assassinato. O Luthor, que oscila entre vilão e aliado, e Mercy também, que mostra quem ela é. No geral, está sendo uma saga muito legal do Superman, algo mais emocional e multifacetada, que equilibra batalhas intensas com o desenvolvimento profundo dos personagens. Tem tudo para ser uma HQ incrível no final e cheia de reviravolta, que com certeza vai expandir mais o universo do Superman de forma mais colossal. E me diga aqui nos comentários, estão curtindo essa história do Superman? Me perdoe também pela voz se saiu uma voz ruim, que estou um pouco ruim da garganta, mas enfim, comentem se vocês gostaram dessas edições aqui do Superman, se inscrevam no canal, deixa o like para poder ajudar o nosso trabalho aqui e também trazer mais vídeos para vocês. Valeu, falou e até mais.